O progressismo apronta mais uma vez. Agora elas criaram a femosfera para contrabalancear o quê? A machosfera, a manosfera que estava surgindo aqui nas redes sociais, espantando a galerinha. Agora sim nós temos a femosfera e as mulheres vieram para nos salvar desses homens machistas e misóginos. Machistas e misóginos. Homens horríveis. Homens destruidores? Vamos lá, vamos ver. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender do que eu estou falando. Olha a matéria que saiu na G1. E antes de eu mostrar a matéria, obviamente, já clica aqui no link. É ótimo. Já curte e compartilha esse vídeo. Já manda para alguém que precisa saber desses fatos, para se defender desses fatos. E curte, comenta, principalmente, tá? Comenta esse vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa matéria. Eu vou ler para você uma matéria do G1. Eu estou indo no esgoto do esgoto, no submundo da intelectualidade progressista, para te mostrar uma coisa bizonha. Então, pô, valida esse esforço aí que o seu tio está fazendo por você. Beleza? Então, bora lá. Eu quero te mostrar este momento aqui. Momento lindo. Vamos para cima. Olha só. Ascensão da femosfera. As mulheres que renunciam ao romance e buscam homens de alto valor. Porra, que coisa maravilhosa, bicho. Obrigado, internet, por nos dar este momento de tanta hipocrisia. Não tem nada que possa trazer tanta hipocrisia quanto um título desse, uma matéria dessa, um tipo de pensamento progressista desse. Então vamos lá, vamos ler este ícone do jornalismo mundial. O movimento encoraja mulheres a despertarem para relacionamentos heterossexuais, claro que tem que dar um lacradinho, a se protegerem com regras rígidas, cálculos emocionais e margem zero para erros. Né? Muito bem, vamos lá. Olha que beleza essa imagem. Vamos lá. O homem, vamos começar o chorume. O homem deve ser um cavalheiro, a mulher deve ser cortejada, ela deve se vestir bem, ele deve pagar a conta, ele toma a iniciativa, ela se faz de difícil e nada de sexo sem compromisso prévio. Conselhos que muitas mulheres já ouviram, seja no passado, quando prevaleciam as regras rígidas de namoro, ou mais tarde, apesar das mudanças trazidas pelo movimento de emancipação feminina e pela subsequente revolução sexual. Então, o livro As 35 Regras para Conquistar um Homem Perfeito, de Ellen Fine e Sherry Schneider, publicado no Brasil pela editora Hulk em 1997, por exemplo, fez sucesso ao oferecer táticas para conquistar um homem dos sonhos que incluíam nunca falar com ele primeiro ou nunca ligar para ele, nunca pagar a conta e nem mesmo dar beijos apaixonados no primeiro encontro. Ou seja, você está vendo aqui uma descrição de uma mulher modesta. Ela está sendo coerente com os papéis de gênero dela. Mas isso é um problema para o feminismo. Você não pode ser assim. Você está errado. Eu acho que a gravação está dando um pequeno delayzinho, então eu vou... Mas enfim, vai dar certo essa gravação. Até aqui, eu não vejo nada demais, o conservadorismo não vê nada demais, a Red não vê nada demais, mas aparentemente o feminismo vê, ou está começando a achar essa estratégia até bastante interessante. Vamos ver. Mas agora estamos na era da internet, da inquietação e tudo mais. Tudo é mais extremo e um pouco mais amargo. O que resta quando os conselhos da avó se cruzam com algoritmos e o desencanto coletivo? Então quer dizer que o conselho da vovó era de boa. A femosfera. Ou seja, se você juntar conselho da avó, algoritmo e desencanto coletivo, dá a femosfera. É um resultado natural, né? Um ecossistema de influenciadores, fóruns, podcasts e conselhos que convida as mulheres a repensarem o amor. Cara, convidar as mulheres a repensarem o amor não é uma coisa ruim, não. Porque tá bem ruim o jeito que elas estão pensando o amor ultimamente. Despojando-o de quaisquer ilusões românticas e a transformarem a forma como abordam os relacionamentos. O problema é que sair da Blue Pill para a mulher não representa ir para a Red. Representa uma Blue Pill ainda mais profunda. E é isso que elas não entendem
E é essa a confusão mental que elas vão fazer, e você vai entender aqui ao longo da matéria. Mais do que isso, incentiva a tomar a pílula rosa, referência da pílula vermelha do filme Matrix, simbolizava acesso à realidade oculta, blá. No caso da rosa, esta realidade não está oculta, apenas velada. Irrelevante. Os relacionamentos heterossexuais são estruturalmente desequilibrados em favor dos homens. Errado. Argumentam, portanto, devemos aprender a reconhecer os padrões masculinos, elevar os padrões e evitar relacionamentos prejudiciais. Elevar o padrão é bom, evitar relacionamento prejudicial é bom, aprender a reconhecer padrão masculino é bom. O que é errado é entender que os relacionamentos heterossexuais são estruturalmente desequilibrados a favor dos homens, porque não são. O casamento não é, o namoro não é, as leis não são, a sociedade hoje é absolutamente ginocêntrica, o que significa que a mulher está no centro e tudo gira em torno da mulher, as leis, o casamento, a proteção, o dinheiro, as normas sociais, a noção de o que é aceitável ou não socialmente em termos de do que você quiser, vestimenta, palavreado, pensamento, tudo gira absolutamente em torno da fêmea humana atualmente, principalmente no Brasil e nos países mais colonizados por esse tipo de pensamento, que é Estados Unidos, Inglaterra e um pouco da Europa, né? Mas no Oriente muito menos e na Europa ocidental também, oriental também muito menos. No leste europeu isso aí é muito menos invasivo, mas já estão tentando permear com essa ideia. Mas isso aqui é uma grande falácia, Quando você começa a ler, você fala assim, pô, legal, bacana, as mulheres estão querendo elevar o padrão, mas toda vez que você vê isso vindo de um progressista, você já pode esperar merda. Ela não vai elevar o padrão, ela vai abaixar o padrão ainda mais. Preste atenção. A metáfora do filme já havia sido apropriada no sentido de tomado posse, né? A machosfera já tinha tomado posse da metáfora, um movimento que reúne uma seleção diversificada de homens que se sentem ameaçados pelas mulheres e reagem com atitudes e discurso agressivo. Não, nós não nos sentimos ameaçados, não se trata de sentir ameaça, se trata de ver de fato o que acontece. Os homens presos, os homens que cometem autoextermínio, os homens que são destruídos no seu divórcio, os homens que sofrem falsas acusações, isso não é sentimento, coração. Isso não é uma sensaçãozinha, ai, medinho, acho que eu não vou sair de casa porque eu tô com medo. Não, isso é o que de fato acontece. Os homens cometem mais autoextermínio, os homens são mais encarcerados, os homens sofrem falsas acusações, os homens são os maiores desempregados, os maiores destruídos dentro de uma família quando a mulher resolve destruir aquela família. Ela resolve dissolver a estrutura familiar, ela leva os filhos e o dinheiro do cara e todo o trabalho daquele homem e muitas vezes a reputação daquele homem. Então não é uma sensaçãozinha não, neném. Vamos colocar em pratos limpos. Para eles, no caso nós, né, a pílula vermelha simboliza o despertar daqueles que enxergam a suposta manipulação feminina em um sistema que, acreditam eles, prejudica os homens. Não, acabei de te mostrar que não é uma crença. Essa reapropriação e inversão de termos feitas pela femosfera, eles já assumiram o termo, foda-se. Não é incomum, afinal é em parte uma reação à agressão desse obscuro submundo masculino. Então, veja, a Red, né, a Escarlate, ela é, na verdade, eu vou chamar de, ao invés de Red Pill, eu vou chamar de Medicina Escarlate. A Medicina Escarlate, na verdade, tá, é uma reação, né, um movimento reativo, né, ao feminismo, à promiscuidade, ao ginocentrismo, ao ginofascismo que existe numa sociedade que prioriza a mulher sobre todas as coisas, coloca a mulher no centro como se fosse Deus e todo o resto serve apenas para servir e dar bem-estar a este ser que é um ser inofensivo e maltratado pela sociedade. A gente não está negando que existam abusos, que existam violência, que as mulheres já tenham sofrido isso vez ou outra na história da humanidade, mas o fato é que hoje isto foi overcorrigido. O que significa isso? Que foi corrigido a mais, foi super corrigido. Tem mais do que
a medida ela foi tomada mais do que a necessidade, entendeu? É como se você tivesse um remédio e você fala assim, eu tô com uma gripezinha nisso daí, tá ok? E aí você tomasse um mega antibiótico, uma puta de uma vacina bizarra para acabar com, com ebola. Você está tratando uma gripezinha como se fosse um ebola. Então você está sobrecarregando o seu sistema imunológico de uma coisa que não é necessária. Então você está sobrecorrigindo uma coisa, só que no fim das contas você está causando outra doença. Percebe? Esse é o problema. Então não é a femosfera, ela não é uma reação. A femosfera é só mais um movimento de tentativa de retomada de hegemonia que existe no feminismo desde 1888, no mínimo, né? Que é onde dos primeiros movimentos feministas, das primeiras manifestações feministas lá em Seneca Falls, né? Onde os primeiros tratados feministas tomaram assim corpo, né? Que foi basicamente também uma série de homens que também habilitou essas mulheres a pensarem dessa forma. Mas, de toda forma, vamos continuar analisando aqui. Assim, ao analisar ambos os fenômenos, percebe-se rapidamente semelhanças, mas também diferenças profundas. Claro, vocês jamais vão querer se igualar aos homens, né? A diferença mais fundamental, como é enfatizado pela pesquisadora Gilly Kay, inoperante, né? Pessoa que ninguém conhece e não tem relevância nenhuma, que cunhou o termo femosfera, menos relevante ainda, é que ela não representa o mesmo tipo de ameaça social ou violência no mundo real. Claro que não, né? As mulheres são inofensivas, sempre foram e sempre serão, a não ser que elas cooptem os homens beta para validarem e habilitarem o seu pensamento nocivo e destrutivo. Aí o homem beta, ele serve ao sistema feminino ou feminista e aí sim ele começa a ser destrutivo. Embora certas comunidades reproduzam algumas das táticas e da linguagem, ou por vezes desumanizem os homens da mesma forma que eles fazem com as mulheres, isso não significa que seja equivalente. Ai, cara, eu acho que nada pode trazer tanta alegria pela hipocrisia do que um tipo de matéria absurda dessa aqui. Embora certas comunidades, aí elas estão falando assim, olha, às vezes até a gente passa do limite, até às vezes a gente desumaniza o homem, às vezes a gente é ofensivo, a gente, fala que homem é tudo, todos os homens são esfrufadores em potencial, etc, etc, mas não quer dizer que a gente seja tão nocivo assim, né? É claro, claro que você nunca vai se comparar àquilo que você está tentando destruir. Mas no fim das contas você é muito pior do que isso. Você é o gerador, o motivo pelo qual movimentos como esse existem. A Machosfera explica, a especialista em estudos feministas e cultura de mídia. Nossa, imagina a Lacrolândia, que é essa universidade de Loughborough, sei lá como é que se pronuncia isso, no Reino Unido. É uma exacerbação da violência masculina contra as mulheres, um problema social endêmico. Claro, qualquer manifestação masculina que diga para a mulher, você está errada, não faça assim, é violência de gênero para elas. Não existe outra possibilidade a não ser entender. Se eu disser para uma mulher assim, não faça isso, assim os homens, você está mais suscetível a ser maltratada por homens. Não se exponha nas redes sociais, não durma com trocentos milhões de caras. Se você quiser um bom relacionamento, prefira exacerbar, já que você gostou dessa palavra, as suas características femininas e não as suas características feministas, ou seja, masculinas, né? Tudo isso é violência de gênero. Tudo isso vai dar lá na ponta em assassinatos e mortes contra mulheres. Mas se a mulher reage, não. Se a mulher reage, é só normal. Não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido. Vai ver aquelas frases de efeito que não significam porra nenhuma, a não ser o fato de que você é só uma pessoa violenta e está justificando sua violência com o erro do outro. As mesmas condições sociais não existem para que a femosfera provoque uma ameaça de violência feminina em massa contra os homens, até porque vocês não conseguem nenéns. Mulheres não cometem violências
endêmicas contra os homens porque elas não são capazes. Mas as mulheres conseguem cometer violências pontuais contra os homens dentro do relacionamento, elas conseguem fazer fofoca, destruição de reputação e cancelamentos em massa, porque elas falam coisas que destroem a carreira e muitas vezes a vida dos homens. Mas além disso, as mulheres são responsáveis por número maior, um pouquinho maior ou até igual à violência de homens contra as mulheres dentro de um relacionamento. Homens cometem violência, ninguém está disputando isso. Homens são os mais violentos da sociedade, nunca ninguém disputou isso. 92% dos crimes hediondos, violentos, são cometidos por homens. Mas isso não significa violência de gênero. Nota isso. Nota isso. Se você for comparar homens e mulheres dentro do relacionamento, a quantidade de homens que fazem maldade com mulheres e quantidade de mulheres que fazem maldades com homens, ela é muito próxima, ela é muito parecida. Entende? Ou seja, o que nos mostra que a violência masculina, ela é para todo lado. Ela é latrocínio, homicídio, morte, todo tipo de violência, né? Agora, a mulher, a maior parte da violência que a mulher comete é contra o seu próprio cônjuge. A mulher envenena, a mulher dá facada, a mulher chama familiares, a mulher queima a sua reputação a ponto de outras pessoas virem e acabar com a tua vida. As mulheres são, cara, elas podem sim cometer grandes violências contra você e é um estalo de um dedo. Se uma mulher no meio da rua resolve gritar que ela está sofrendo um assédio ou qualquer 3 pontinhos, buzo com você, por você no meio da rua, meu amigo, dá meia hora para você estar espancado no chão, caído, destruído. Entendeu? Então não pense que as mulheres são esses seres de luz todos que não cometem violência. Elas cometem violência, ou elas cometem violência, uma violência tácita, que é esse fofoca, queima de reputação, cancelamentos, destruição da reputação, ou elas cometem violência por procuração, que é esse tipo de violência que é cooptando o homem beta, habilitando, despertando no homem o cavaleiro branco que existe num bando de homem beta e fazendo esse cavaleiro branco cometer violência por ela. É isso que as mulheres são capazes de fazer, sacou? Então, as mulheres são sim responsáveis por muita violência, principalmente contra os homens. O que aconteceu, destaca Kay, foi que as redes sociais permitiram que elas compartilhassem experiências e, encontrando tantas semelhanças em tantos lugares, concluíram que todos os homens são sempre e serão sempre fundamentalmente terríveis. E que não há nada que se possa fazer para mudá-los social ou emocionalmente. Então elas tiveram que se unir, planejar e agir de uma forma implacavelmente egoísta. Cara, isso aqui, velho, é assim... É o supra-sumo. Eu realmente fico triste mesmo, assim, de ler uma frase como essa. Eu fico abismado de ver como as pessoas que querem ver problema na sociedade, elas não só veem problemas na sociedade, como elas distorcem o problema e elas respondem, elas escolhem conscientemente reagir da pior forma possível. O homem o que esse parágrafo disse foi: o homem é o pior câncer do mundo, fundamentalmente terríveis. Eles não têm jeito. Então, a única coisa a se fazer é nos unir para lutar contra isso e ser implacavelmente egoísta. Cara, se isso não é guerra dos sexos, meu velho, eu não sei o que mais é. Se isso não é um pensamento cancerígeno, eu não sei o que mais é esta merda. Eu nunca vi uma matéria tão chorumenta, tão, assim, destruidora, separatista. Isso é um apartheid de gênero que a gente está vivendo. O feminismo é um câncer, brother. O feminismo é um câncer. Você nunca vai me ver falando assim, as mulheres são todas terríveis, fundamentalmente terríveis. As mulheres sempre foram e sempre serão fundamentalmente terríveis. Você nunca vai me ouvir falar isso. Você nunca vai ouvir falar de nenhum produtor de conteúdo da suposta, dita, chamada e apelidada negativamente por esse tipo de mídia de manosfera ou machosfera. Você nunca vai ouvir. Porque nós temos... como o baiano, consciência social. A gente tem uma noção de que existem mulheres assim. Algumas mulheres
são fundamentalmente terríveis, são quebradas emocionalmente, mas não são todas. O pensamento destrutivo, ele pode ser curado, ele pode ser resolvido. Uma mulher fundamentalmente quebrada emocionalmente, ela não tem mais cura. Mas aí não sou eu que estou dizendo, é a psicologia que está dizendo. Uma borderline, uma narcisista, uma psicopata, qualquer pessoa que tenha um transtorno de personalidade grave dessa forma, não tem mais volta, irmão. Você tem que só se proteger dessa pessoa socialmente. Mas isso é no máximo 10% da população. Há estatísticas que dizem que são até muito menos. Você pode se proteger dessas mulheres não se relacionando com elas, mas existem mulheres que só estão mal instruídas, que só estão com uma lente errada de ver o mundo. As mulheres, cara, são grande parte do motivo pelo qual os homens vivem. Os homens constroem as coisas, os homens fazem grandes façanhas na humanidade por causa de mulheres. A mulher é a musa inspiradora da vida do homem. A mulher assim, para muitos homens é um oásis. Entendeu? Você nunca vai ver uma feminista falando isso dos homens, exaltando os homens como nós exaltamos as mulheres aqui. Eu quero que o meu público respeite profundamente a mulher, que o meu público trate uma mulher muito bem, mas que ele nunca permita ser tratado mal por uma mulher feminista, por uma mulher que contraiu um câncer, uma verminose destrutiva, cujo único objetivo da vida dela é falar mal do homem, é destruir o homem, é apontar a falha do homem, é reagir contra qualquer coisa que um homem na vida tenha feito com ela, e ela metonimicamente está usando parte como um todo e está falando e atacando os homens. Nós não fazemos essa distinção metonímica, nós dizemos claramente, existe sim um problema social no feminismo, e isso é nocivo. Mas nós nunca dizemos a mulher está quebrada, a mulher é terrivelmente, fundamentalmente terrível. Porra, cara, é impactante você ver um vídeo assim, você ver uma matéria assim. Porque você vê, cara, que não tem mais jeito, sacou? Como diria, né, a Vanessa da Mata, acabou, não tem mais jeito. Se a mulher é feminista, você tem que só se distanciar, velho. Porque é isso que ela pensa de você. Se você tá com ela, é isso que ela pensa de você, e ela não vai descansar enquanto ela não extrair o seu Whindersson Nunes, o seu Betinho interior, que vai ser subserviente e vai ser cooptado para servir aos anseios de dominação e poder que essas mulheres têm. E elas só vão usar você, te destruir, te jogar na sarjeta, porque você já não serve mais, porque você já não tem mais força, autoestima, psicológico, e elas vão pegar outro homem um pouquinho mais forte que você, mas que emocionalmente é fraco para dominar e para continuar habilitando o projeto de poder dessas mulheres. Vamos seguir, porque eu já estou saco cheio dessa matéria. Ainda assim, eu não vou ler não vou nem cometer a audácia de ler esse nome aqui, mas deve ser alguma ativista russa? Não, parece... Bom, aparentemente é uma ativista brasileira. Bom, ativista dos direitos das mulheres e especialistas em ambientes digitais enfatiza: não existe um equivalente feminino da machosfera. Não temos mulheres ensinando outras mulheres a abusar ou serem violentas como os homens. Nem homens, pô. Nem homens, pô. Nem homens. Isso aqui é uma grande falácia, uma grande mentira. Os homens não estão ensinando homens a serem abusivos, a abusarem de mulheres. A gente está ensinando homens a se defender de mulheres abusivas. Caraca, nossa. Tô quase terminando essa matéria aqui no meio, velho, porque eu não aguento, não. Estamos ensinando-lhes o empoderamento para que elas possam se defender e lutar por seus direitos e igualdade. Embora essa mulher aqui é da África, aparentemente, embora essa pessoa não se identifique com muitas das ideologias da femosfera, ela compreende a sua direção. A BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC, também tentou entender. Realidade brutal. Se tomarmos a pílula rosa, a primeira coisa que entendemos é que, apesar de todas as lutas das mulheres, o mundo continua a funcionar a favor dos homens. Cara, como diria, sei lá, velho, alguém, tipo assim, cara, eu desisto, acabou. A disparidade, aí vai vir uma série de falácias, eu não vou continuar, porque se eu fosse acabar de ler esse artigo inteiro, eu ia ter que destituir
eu ia ter que desmentir tanta falácia, que não vale a pena. Eu tô fazendo por você, eu vou só fazer essa primeira aqui para você entender como eles partem de realidades completamente realidades completamente falsas, tá? Realidade falsa é ótima. Como elas partem de pressupostos completamente falsos. A disparidade salarial e previdenciária continua enorme. Poucas mulheres conseguiram alcançar cargos de destaque em qualquer área e o sistema judiciário ainda não responde adequadamente aos casos de violência doméstica, estupro, assédio ou abuso. Então vamos lá. A disparidade salarial é uma falácia. Já foi destituído há muitos e muitos anos esta falácia da disparidade salarial. O que existe é uma disparidade de predisposição física, intelectual, mental, psicológica para aguentar trabalhos pesados, trabalhos desgastantes, trabalhos lógicos demais, trabalhos que usam físicos, o físico, né, masculino, porque o homem é maior, mais forte, mais ágil, mais capaz de aguentar chuva e frio, mais capaz de aguentar viagens dias, meses ou anos longe da família para poder cumprir a sua tarefa. As mulheres são menos propensas a ficarem longe da família por muito tempo, então elas são minoria em plataformas de petróleo, elas são menos fortes fisicamente, então elas são minorias ou quase nulas em trabalhos de extremo risco, como limpeza de casco submarino, mineração, trabalho com eletricidade, trabalho em usinas nucleares, trabalhos que exigem força física e poder de resposta rápida, né, física, e as mulheres são menos dispostas a aguentar um ambiente competitivo de trabalho que é extremamente tóxico, extremamente violento. Entendeu? Os homens também sofrem com os ambientes tóxicos e violentos quando eles são submetidos a esses ambientes, mas os homens suportam mais. E por suportarem mais por mais tempo, muitas vezes eles são recompensados. E dentro de um ambiente empresarial, um homem que aguenta sofrer mais, ter mais resiliência, tomar mais porrada, sustentar falhar por anos a fio até conseguir um resultado, esse cara é premiado com o quê? Com mais dinheiro. As mulheres não são tão capazes de fazer isso, porque elas não aguentam. E tá tudo bem, mas elas não aguentam também o fato delas não aguentarem e elas ficam reclamando. Então é uma mentira que a disparidade salarial exista só porque o machismo estrutural... Não é isso. Não é isso. É porque a realidade, ela mostra para as mulheres que... Ela mostra para o mundo, né, que você... deixa eu voltar aqui. Ela mostra para o mundo que as mulheres, na verdade, elas são projetadas para fazerem outro tipo de trabalho. E esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Mulheres são de um jeito, homens são de outro. Homens não são terrivelmente, incontrolavelmente ou indiscriminadamente terríveis, e mulheres não são a pior coisa do mundo. Não é isso. Se você está nesse canal e você acredita que mulher é o câncer do mundo ou que homem é o câncer do mundo, você está errado. O câncer do mundo são pensamentos obtusos como o seu, binários como o seu, que homens não prestam ou que mulheres não prestam. Não existe isso. O que existe são pessoas tentando fazer o melhor possível com aquilo que elas têm. Só que algumas pessoas, né, em especial o progressismo, quer apenas dividir para conquistar. Então, uma pessoa feminista, progressista, woke, LGBTQIAPN 2 ao quadrado, cubo, sopa de letrinhas mais. Esse tipo de pessoa é uma pessoa separatista que quer o apartheid social, quer dividir para conquistar e quer acabar com seus opositores políticos, matando, prendendo e vilanizando todas essas pessoas. Nós não queremos que essas pessoas acabem. Nós queremos que essas pessoas possam falar, mas elas não possam nos destruir. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Entende? Então, isso aqui é um movimento de reação ao feminismo e não a um movimento que propõe fazer mal ou propagar o ódio contra a mulher. Qualquer pessoa que fala isso é uma pessoa desonesta intelectualmente e está querendo te manipular. Espero que tenha
sentido para você chegar até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo e poderia ter ficado muito maior, né? Você pode ver que a matéria mal tinha começado, mas eu tenho estômago também, eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse tipo de chorume da internet, não. Não leiam e não sejam influenciados por esse tipo de matéria da G1 e continuem com fome, continuem com tesão, que a masculinidade esteja sempre nos vossos corações. Se você quiser saber mais sobre a sua própria masculinidade, a energia feminina, a energia masculina, como se relacionar melhor, como ter melhores relacionamentos na sua vida, clica aqui embaixo, ou você vai ter o link para uma consultoria gratuita comigo, ou você vai ter a Biblioteca do Mago com todo o meu conhecimento, todo o meu conteúdo escrito em um só lugar para você. E não esqueça de comentar e curtir e me seguir nesse canal. Grande abraço, tamo junto, até a próxima.